É porque terminou o tempo. Vamos finalizar. vídeo e infelizmente nós não sabíamos como que isso aconteceu. Eu peço imensamente a sua Não, tranquilo, é que o tempo de uma hora e ficar Eu vi olhando. uma participação intensa aqui da galera. Muito bom, estou muito feliz. Mas continuando a sua discussão, e acho que já caminhando, né, se aproximando do encerramento, mas fique bem à vontade. Eu gostaria primeiro, mais uma vez, Tá boa. agradecer a oportunidade de conversar com você, professora Arleide, com a população de Mossoró, as pessoas que interagiram aqui com a gente. Eu acho muitas questões importantes e eu acho que o recado final é que a gente tem que sair desse processo de 2020 fortalecendo o processo democrático. E eu costumo falar nas últimas falas que eu tenho feito que a gente passa por um processo de verdadeira desdemocracia. Então é preciso que a gente fortaleça a democracia através da potência política do nosso corpo, como eu falei, na ação cotidiana. A eleição não é um fim em si mesmo, portanto, até o processo eleitoral, a gente vai ter todos os momentos aí, todas as preocupações voltadas para o processo de debate das cidades, como a gente falou aqui, da cidade que queremos, desde a questão da moradia, do espaço democrático, do orçamento justo e democrático, de espaço público para todos e todas, do combate à violência de todas as formas, de uma cidade compacta. Praticamente aqui, se a gente fosse sintetizar, nós teríamos uma plataforma de debate para uma cidade que queremos. É necessário que a gente olhe com muito cuidado para os candidatos e as candidatas para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem um protagonismo fundamental, porque é lá que, por exemplo, vai aprovar o plano diretor urbano, é lá que vai aprovar o orçamento da cidade, é lá que vai acompanhar todo o processo de gestão do poder público municipal através da prefeitura. E eu fico muito feliz, professora Arleide, de ver pessoas como você em Mossoró, do professor Daniel Valença em Natal, tendo essa perspectiva de acumular, sendo catalisador dessa luta coletiva. Eu vejo com bons olhos, inclusive, a todo esse processo de acúmulo, de reconhecer que determinadas candidaturas só tem um nome, mas não é uma candidatura personalística. Existe todo um trabalho coletivo, existe todo um acúmulo de pessoas que pensam a cidade, pensam a sociedade mais justa e democrática. E eu espero, sinceramente, que a gente saia fortalecido desse processo, fortalecidas desse processo, para que a gente possa, em 2021, continuar esse processo de recuperação da ação cotidiana na cidade. A gente está aqui numa live, portanto, em função da pandemia, sendo mediado pela tecnologia, mas a tecnologia a gente tem que tomar muito cuidado, que ela pode auxiliar, mas também pode nos prejudicar. Seja o WhatsApp e determinadas plataformas de redes sociais, e eu espero sinceramente que a gente, pós a vacina, possa retornar a uma ação de olho no olho, de discutir com meu amigo, com meu colega de trabalho, com meu vizinho, os problemas reais da cidade. E aí, discutindo com os nossos semelhantes, com os nossos pares, que a gente de fato vai construir uma cidade mais democrática, justa, sustentável e resiliente. Eu acho que a conversa, o diálogo, ele é de fundamental importância para o processo político. E a gente tem essa tarefa histórica como forma de fortalecimento do processo democrático brasileiro, recuperar essa capacidade, essa potência que é o nosso corpo, a nossa ação cotidiana, nas práticas do dia a dia.
é discutir na feira livre, é discutir na escola, no trabalho, na rua, na associação de moradores, em todos os lugares que a gente possa efetivamente nos reunir para pensar e debater. Eu acho que a divergência, o conflito, ele é saudável, inclusive, nesse processo, mas tendo a compreensão que a cidade ela deve ser pensada para todas e para todos. Então, agradecer mais uma vez, estou aí à disposição para colaborar no processo de debate da cidade. E um grande abraço para todos e todas. Nós que agradecemos a sua participação, a sua palavra consciente, bastante sensível à causa de uma cidade democrática, e nós queremos dizer, professor Cláudio, que essa responsabilidade social de todos nós, como o senhor bem frisou, não é somente nas eleições, é uma luta diária e uma luta constante para que a gente possa construir uma cidade melhor em cada um dos lugares que nós estejamos, né? Porque enfrentar um desafio desse, nós poderíamos enfrentar eu aí na sua cidade, o senhor aqui em Mossoró, porque não é independente da cidade que nós estejamos, é o lugar que nós estamos, é o lugar que nós vivemos. Então, a cidade que queremos é a cidade que nós queremos viver bem. E isso, nós temos aqui, nessa discussão, esse pilar que envolve toda a democratização, toda a governança, para que todos participem, para que nós tenhamos uma cidade realmente democrática, nós precisamos discuti-la. Essa responsabilidade nós assumimos, não somente como professora de Direito à Cidade, de Direito do Trabalho na UFESA, mas também nos colocando à disposição de todos para essa discussão, para a construção de propostas que sejam coletivamente discutidas, porque esse projeto não é o da professora Arleide enquanto pré-candidata, nem é o do professor Cláudio na região onde ele habita. É nosso, é na nossa praça, é nas nossas ruas, no ônibus, na feira, na Cobal, em qualquer lugar, na zona rural, como todos aqui que participaram e apontaram as suas dificuldades e compreender como a cidade é importante para a gente. Eu agradeço muitíssimo, professor Cláudio, a sua participação. E por fim, professora Arleide, vou fazer um pedido ao pessoal que nos acompanhou aqui, muito participativo, agradecer aqui, todo Isa entrando novamente aqui, todo o pessoal que participou aqui, tira um print aí da tela, marque a professora Arleide, sobretudo na primeira parte da live, né? Eu ainda tomei a liberdade de tirar também, professor Cláudio. Professor, tem duas perguntas ainda para o senhor aqui. Aliás, eu gostaria de ressaltar aqui a presença das nossas camaradas Isaíra, Randeberg, Ramos, Ana Luzia, Priscila Verena foi minha aluna, e Pedro Lúcio, nosso presidente aqui do Comitê Municipal do PCdoB, e secretário do Sindipetro também, do Sindicato Petroleiros, e professor Josivan, nós já falamos, Caliana, quem mais? Nós temos duas perguntas. Randeberg Ramos nos diz, se o senhor me permite, para a gente fechar, né, professor? Randeberg, você ficou para o final, porque merece, viu? Qual o maior obstáculo para estruturar fisicamente uma cidade não planejada? Qual o nome dele? Randeberg Ramos, ele é cientista social, é camarada... Qual o maior obstáculo para estruturar uma cidade fisicamente não planejada, que não foi planejada? Certo. Se me permite, professor, eu começo colocando que nós precisamos entender o que é democratizar os espaços. E os espaços públicos e os espaços privados, porque toda cidade precisa cumprir uma função social, assim como toda propriedade privada. E o que nós encontramos, por exemplo, hoje na cidade de Mossoró, se me permite colocar uma experiência nossa, né, municipal, é que nós temos muitos espaços vazios. O tráfego da cidade não flui justamente porque nós temos um plano de mobilidade que prioriza o automóvel. A cidade em si, ela não tem estrutura para eventos,
Por quê? Porque nós centralizamos, ao invés de democratizarmos a cultura e o lazer nos bairros, que é o que nós não fazemos. Então, quando nós pensamos numa cidade, em planejar uma cidade que já fisicamente ela traz a sua carga de falta de planejamento, nós precisamos pensar no coletivo, pensar na função social. E para isso, não somente o estatuto, como o nosso plano diretor vai prever, sim, inúmeros instrumentos urbanísticos, como a desapropriação, como a assunção de tomada de imóveis que estão abandonados na cidade, como a taxação do IPTU progressivo no tempo, para que nós possamos trazer como prática a função social da propriedade, que nós não temos. Nunca nós temos previsão no nosso plano diretor, na Lei Complementar 012 de 2006. Nunca aplicamos um IPTU progressivo no tempo nessa cidade. E observem, todo imóvel precisa cumprir sua função social. Como não? Nós precisamos, mais uma vez, eu repito, nos deslocar da questão privatística, que permeou toda a nossa legislação, nossa concepção, que foi imputada na sociedade, para abrirmos para uma questão coletiva, social. E aí eu passo a palavra para o professor Cláudio, que certamente vai trazer uma posição muito mais coerente. Tal, só corroborar o que você falou, professora Arleide, porque o Rondberg fez uma pergunta muito complexa que eu precisaria de mais meia hora para responder, mas eu vou deixar já fazer uma propaganda aqui do meu canal do YouTube, que eu iniciei agora na pandemia para democratizar o debate. Tem Prof. Cláudio Carvalho, tem um vídeo lá sobre evolução da legislação urbanística no Brasil, que ele vai aprofundar um pouco do que eu vou falar agora. Rondberg, eu gostaria de afirmar para você que é uma falácia no Brasil que não existe planejamento das cidades brasileiras. Se a gente for analisar historicamente, sempre houve planejamento das cidades no Brasil, mas esse planejamento sempre foi orientado pela lógica do capital. Quando a gente pega a transição ali do trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado, a gente vai perceber que as cidades brasileiras que tinham esse modelo português de criação, entre aspas, espontânea, mas você vai perceber em todas as cidades do Brasil um núcleo central em que você tinha a igreja como representação simbólica da aliança e da monarquia com a igreja católica, e você vai ter as casas maiores, inclusive a quantidade de janelas apresentavam ou possibilitavam você verificar o poderio econômico, político e social daquele que habitava aquela residência. E era justamente também na praça. E as chamadas, que não existia Câmara de Vereadores, nem prefeituras, mas as chamadas câmaras de casa e cadeia, que era aquele processo que mediava a relação de criar as leis ou transformar as leis, e o processo de punição também ficava nessa praça. Então você vai perceber simbolicamente o processo de comando da cidade. Igreja, os senhores aí, os que tinham a possibilidade de ter uma concessão de terra da coroa portuguesa, e a Câmara de Casa e Cadeia, que era justamente a representação dessas figuras mais importantes da cidade. No processo de transição, só para citar rapidamente, São Paulo, a gente vai perceber como o planejamento dos bairros mais ricos, Morumbi, Pinheiros, Avenida Paulista, como a lei vai moldar pobres do lado dos pobres e ricos do lado do rico. Então você tem todo um processo de segregação socioespacial ou de homogeneização de vizinhança através da lei. Portanto, isso é um planejamento. Você vai ter legislação entre 1870 até 1890. Rio de Janeiro, a mesma coisa com os cortiços,
cortiço não poderia ficar nas áreas centrais, tinha que ficar longe. Aí você vai ter até o processo aí de nascimento das favelas no Brasil. É a lei que está dizendo isso. Aqui em Salvador, na nossa capital da Bahia, a gente tem uma avenida chamada Avenida 7, que ela começa no bairro da Barra e vai até o centro da cidade, e que é uma avenida centenária, que antes tinham cortiços, habitações coletivas, que na verdade foi remodelada em 1917 para habitar justamente a população que tinha o maior poder aquisitivo. O Corredor da Vitória, em Salvador, para quem não conhece, é uma parte da Avenida 7, que inclusive tem um nome diferente, Corredor da Vitória, que tem o maior valor venal hoje do Norte e Nordeste. O metro quadrado mais caro do Norte e Nordeste é justamente no Corredor da Vitória, em Salvador. E isso vai acontecer sistematicamente no Brasil, e o processo de planejamento ele sempre acontece. O que acontece, como eu falei, é que ele é orientado pelo capital. E aí você vai ter uma cidade que ela é construída a partir de um ideal higienista, um ideal civilizatório, que não respeita a diversidade da cidade. Então você vai pegar Brasília, por exemplo, a mesma coisa, você tem um plano piloto, é uma cidade modernista planejada, e que você vai ter o plano piloto e as cidades satélites. Gama, Sobradinho, Ceilândia. É o trabalhador longe o suficiente para não ser visto, mas próximo o necessário para ser explorado. A lógica é essa. Ou cidade planejada ou não planejada, porque a lógica é a mesma. Eu costumo falar que há um processo de trabalho do poder público a partir da legalidade, e o mercado imobiliário que vai agindo justamente naquelas lacunas, fazendo um processo de lobby. Aí a importância da Câmara de Vereadores. Eu não sei se acontece em Mossoró, mas aqui em Vitória da Conquista, um mercado imobiliário que tenta desenhar a cidade a partir da sua lógica, tem representantes. Nós temos aqui na minha cidade 2 vereadores que claramente representam as empresas da construção civil na cidade. Empresas de construção civil, incorporadoras. Então você vai perceber como isso é importante o processo de planejamento. Então, quando você fala o que fazer para estruturar cidades não planejadas, aí tem que tentar compreender que cidade não planejada é essa. É através de um documento ou não ter o documento? E para fechar, para não te deixar com a resposta sobre essa questão específica, é preciso a gente ter a clareza da cidade real que nós vivemos. Então você tem um bairro em Salvador, chamado Bairro da Paz, que agora é bairro, antes era uma ocupação, que Rio de Janeiro, São Paulo, muita gente acha que o mais adequado é a remoção dessa população. O Bairro da Paz, por exemplo, tem uma população de 100 mil pessoas. Como é que você vai retirar essa população? E todas ilegais. Salvador, a gente já pesquisou isso, inclusive no pós-doutorado, 60% da cidade de Salvador é ilegal. Isso é uma realidade não só de Salvador, da maioria das cidades brasileiras. Significa que aquela pessoa ela não tem uma escritura da sua casa. É fruto de uma ocupação. Né? E o que você vai fazer com essa cidade que não foi planejada? Você vai retirar essa população? Não. Você tem que fazer um processo qualificado de regularização fundiária, um processo de reurbanização dessa área, respeitando inclusive as características, a identidade dessa população, levando serviços públicos, imposto de saúde, uma escola, segurança pública que respeite a população de fato, e aí você vai conseguir pensar em uma cidade que é real, e não a cidade ideal da cabeça de planejadores através de escritórios no ar-condicionado, distante da realidade concreta do trabalhador e da trabalhadora brasileira. É isso aí. É isso aí, professor. Estou de acordo. Acho que todos ficaram muito empolgados. O senhor ganhou um novo inscrito no seu canal. Aliás, nós vamos divulgar aqui o seu canal. Novas inscrições aí no YouTube do canal do professor. E contribui muito para que nós consigamos discutir e nos sensibilizar com essa temática, que é o direito à cidade, sobre todos os aspectos.
Ana Luzia também está presente. Ah, Raíssa Cristina, minha filha, lá de João Pessoa, está nos assistindo. Muito bem. Mais alguém, Hanson, que a gente está perdendo aqui, para eu não deixar de comentar. Ah, Coletivo pela Vida também ativamente aqui na nossa live. Professor Isaíra, Isa Thalita, também se inscreveu, professor, no seu canal. E o Coletivo pela Vida fez a gentileza de divulgar o endereço do seu canal aqui também na nossa live, que vai ficar gravada, registrada, inclusive, esse momento memorável que nós precisamos deixar para a eternidade e rediscutir. Espero que nós possamos nos reencontrar ainda e trazendo mais essa discussão, levantando outros tópicos que não foram abordados, mas não tão menos importantes, apenas que é tão intenso, há uma confluência tão grande de ideias e de temáticas que nós precisamos discutir, importantes. A professora Adi também, e a professora Adriana Cardoso, que nós terminamos sem tempo, numa live. Então, nós repetiremos essa experiência que o professor, quando o professor puder, naturalmente, e agradecemos aqui a participação de todos, Rafa também, Lucena, a democratização do saber acadêmico, ele colocou. Muito bem, é aluno da sala aberta. Eu agradeço, professor, desejo uma boa noite, que nós possamos superar as dificuldades dessa pandemia, com muito cuidado, muita sensibilidade, com os nossos povos, com as nossas populações, que muitas das quais estão muito desassistidos, e que nós possamos, inclusive, trazer para esse pessoal um ponto fundamental, que é a esperança. Eu acho que a esperança, como dizia Paulo Freire, é verbo, é esperançar. E nós precisamos disso no nosso âmago, para que nós possamos superar essas dificuldades. E completando, Frei Beto dizia, deixemos o pessimismo para dias melhores. Então agora é luta, é resistência e é vontade de vencer. Pela democracia, pela nossa cidade, pela cidade que queremos. Professor, quer dar mais uma palavra de despedida? Não, né? Um até logo, né? Eu já tinha me despedido, mas é um até logo. Eu acho que, professora Arlede, esse momento, a pandemia da Covid-19, ela conseguiu evidenciar como a sociedade brasileira ela é desigual do ponto de vista social e desigual do ponto de vista urbano. A gente que é estudioso da área, que já milita nesse processo de algum tempo, a gente já sabia, mas agora ficou mais evidenciada para a população a importância de você ter cidades justas, democráticas e sustentáveis. Quando a gente fala, e aí o poder público orienta, fica em casa, ela parte da premissa que todo mundo tem uma casa adequada. Quando se fala em lavar as mãos, parte da premissa que todo mundo tem água em casa, que tem um banheiro em casa, o que não é verdade no Brasil. Você tem um déficit habitacional de 7 milhões de casas. Você tem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Você tem 5 milhões de pessoas no Brasil que não tem um banheiro na sua casa. Então, a pandemia da Covid-19 vai apresentar para a gente uma lógica, inclusive, de racismo ambiental, em que a população pobre, negra, da periferia, morre mais do que a população que reside em outros bairros mais infraestruturados e que tem um hospital, que tem condições de ter um acompanhamento, inclusive de fazer o isolamento social de maneira mais adequada. E é preciso que a gente, nesse processo, tem um vídeo lá no canal, mais uma vez, eu falo sobre isso do racismo ambiental com estatística. Esse é um elemento fundamental da academia, a tarefa de produzir conhecimento para a população. Todo o texto nosso, todo vídeo tem um texto também produzido por a gente, que a gente vai justamente fortalecer a partir de elementos científicos, comprovar aquilo que a gente está falando no vídeo. E a gente vai perceber
como o racismo ambiental ele está forte no Brasil nesse processo da pandemia. E a academia tem uma tarefa de democratizar esse debate, mostrando para a população a importância do SUS, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, de você ter um hospital que atende a população naquele determinado bairro. Por exemplo, quando você pega a periferia de São Paulo, Capão Redondo, Guaianazes, a importância de você tem um hospital ali no Rio de Janeiro, Complexo da Maré, Rocinha, em que você vai perceber que o índice de mortalidade ele é infinitamente maior do que outros bairros da cidade. Então, esse momento da pandemia, ele vai justamente também nos oportunizar de fazer um debate dessa cidade que nós queremos. Não será a primeira pandemia, não é a primeira pandemia, nós tivemos já da gripe espanhola há 100 anos atrás, que também colocou isso, e também não será a última. O processo de desequilíbrio ambiental, a lógica de pilhagem ambiental, vide aí o que está acontecendo no Cerrado Brasileiro, no Pantanal, cada vez mais essa lógica egóica, orientada pelo capitalismo, vai nos apresentar a necessidade de uma transformação. Então é isso, a gente vai ter a oportunidade de debater muito. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima. Até, professor, registrando aqui a presença de Raíssa Lucena, Ícaro Tavares, Érica, Cida. Alci, quando o senhor falou sobre a questão do racismo ambiental, Alci colocou: a pandemia escancarou. Algo que a gente já conhecia e sabia, isso ficou escancarado. Ingrid também acaba de entrar. Infelizmente, meu povo, minha pova, como diz aí por aí, Ana Luzia, nossa camarada, estamos nos despedindo, professor Cláudio Carvalho. Fica para uma próxima, professor. Agradeço imensamente sua participação e boa noite.